abandonar o barco, né? Não devemos abandonar o barco. E foram um sábado à noite, o domingo pela manhã e o domingo à tarde, né, sendo ministrado por esse tema, que não devemos abandonar o barco. E a igreja, né, ouviu, recebeu, e que verdadeiramente venhamos colocar em prática aquilo que foi ministrado aqui no sábado à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite, entender o que é não abandonar o barco, o que de fato é, né, diante das adversidades, diante das lutas, das eventualidades que acontecem, que a gente não está esperando, porque servir a Deus, estar, né, no barco quando está tudo calmo, né, quando não tem tempestade, quando está calmaria, fica tão confortável, né? Não quero dizer aqui que servir a Deus é sempre tribulação para saber que a gente é crente, a gente tem que estar na prova mesmo. Não, tem tem a abundância, tem os pastos verdejantes, tem tranquilidade, né? Mas também o Senhor não nos enganou, dizendo que no mundo teríamos aflições, né? Não há um engano na palavra de Deus que Ele ia tirar de nós as lutas, né? As dificuldades. Que os ímpios, a gente ia passar diferente dos ímpios, porque temos o Senhor, porque os ímpios aí, eles fazem aquilo que não agrada a Deus, mas eles devem mesmo sofrer. A gente não devemos sofrer porque servimos ao Senhor. Isso é verdade, gente? Vocês estão aqui? Eu estou falando com os irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Sei que vocês estão aqui. E é exatamente isso, gente. Estar em Cristo não significa não passar por situações adversas. Estar em Cristo não significa a gente ter medo, né? Esse final de semana foi falado tanto sobre o medo, né? Em ter medo, que existe um medo que paralisa e um medo que nos faz raciocinar. O medo é um mecanismo de defesa. Se não tivesse medo, a gente era uma pessoa sem freio. Ia mesmo, fazia. O medo faz a gente pensar, raciocinar. Um medo positivo, né? Aquele medo que, de fato, nascemos com ele. Faz parte aqui do instrumental. O medo que é negativo é aquele medo que nos paralisa, que diz que a gente não consegue, que a gente não vai, melhor não ir, não vá não, vai dar errado. É melhor não, tem certeza, tudo que tu faz não dá certo. Esse medo você tem que mandar ele embora, porque esse medo te faz mal, ele não é bom, né? Mas ouvimos aqui no final de semana que ter medo é normal, mas confiar no Senhor, saber que o Senhor é aquele que controla a tempestade, mas a tempestade faz parte da nossa vida, é entender que o Senhor está conosco no barco, não estamos sozinhos. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. E por que muitas pessoas abandonam o barco? Por que algumas pessoas abandonam esse barco? Por que as pessoas vão embora? Por que outras não? São tão humanas quanto, né? Porque algumas vão embora, não querem nem saber, não aguento, não dá mais, eu não consigo, é muita tribulação, é muita prova, eu não sabia que era assim, né? Quem não já ouviu alguns cristãos dizendo, pessoas que nem são crentes como eu, parece que é melhor ser um crente troncho, né? Um crente que não leva as coisas a sério, porque parece que com ele não acontece nada e comigo só dá errado. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso um monte, gente. Né? E a gente devemos nos espelhar para aquelas pessoas, devemos nos espelhar pelas pessoas que estão ali não fazendo a vontade do Senhor, não cumprindo o que está escrito na palavra. Será que eles estão corretos? Será que eles estão vivendo de fato essa vida abundante que a gente estamos enxergando nele? E nós estamos numa escassez que, nossa, vou perecer, vou morrer. Então não adianta eu lavar minhas mãos na santidade, na purificação. Não, não adianta não. Tem que ser
esses crentes aí que estão aí se divertindo e ainda diz que é crente, né? E aí, queridos, eu quero compartilhar com vocês um salmo que é tão lido, que nós conhecemos, mas parece que é tão comum a gente fazer o que esse salmista fez, né? É tão comum a gente olhar para o outro, né? E desejar muitas vezes o que o outro tem, o comportamento do outro. E esse muitas vezes esse olhar é para as pessoas que você percebe que não está com a vida íntegra diante do Senhor. E eu queria que você abrisse no Salmo 73. Hoje eu escutei uma fala assim, né, a um acontecido lá no trabalho, e eu escutei uma pessoa dizendo: "E ainda é crente, e ainda é evangélico". E aí eu pontuei perguntando: "É cristão ou é frequentador de uma igreja evangélica?". Porque, gente, as pessoas, elas rotulam o outro e é bem comum. Tem pessoas que elas vêm à igreja, elas frequentam a igreja, seja evangélica ou católica, mas elas muitos dizem assim: "Eu sou católico", mas vai na católica de vez em nunca, mas se refere como católico. Tem cristão também que vem à igreja, ela visita, mas elas não têm mais comunhão com aquela igreja. Eles não têm pastor, eles estão frequentando a igreja, eles nem decidiram. Eles não chegaram para o pastor e disseram: "Olha, eu quero fazer parte deste rebanho", como os pais do Jordan veio aqui domingo, foi apresentado à igreja, então hoje sim eles são membros, eles fazem parte deste rebanho, desse ministério Batista Betesda. Hoje sim, mas até então eles eram visitantes, eles vinham, eles estavam frequentando a igreja. E graças a Deus, diferente de outras pessoas, estavam aqui, mas tinham compromisso com Deus. Mas tem pessoas que vêm à igreja, estão frequentando, seja Batista Betesda ou outra igreja, mas eles só frequentam, mas eles não deixaram as práticas mudando. Mas as pessoas que não entendem, dizem assim: ainda é cristão. E é lá daquela igreja ali, na Santa Teresa, Pastor Júnior. Sei não, viu? Esse povo ainda diz que é crente. Por isso que eu fiz essa pergunta hoje. São cristão ou frequentador? Não, já foi batizado, sei que, não sei o quê. E uma outra pessoa responde: não, mas essa pessoa está nesta igreja por status, porque outra pessoa é cristã. Entende aí? Está por status. Porque, gente, pasme, mas ser evangélico se tornou uma modinha. Ser evangélico se tornou modinha, gente. É um absurdo quando a gente vê algumas, até mesmo pessoas no meio artista dizendo que são evangélicos, são cristãos. E a prática mudando permanece. Mas eu sou, né? E eu entendo que uma vida cristã é uma vida com Cristo. E uma vida com Cristo é mudança de vida. Uma vida com Cristo é, de fato, seguir a Cristo. Buscar a Cristo é transformar a mente a cada dia. Buscar a santidade, mesmo com você sabendo que você é pecador. Mas é você abrir de mão da tua vida que tu tinha lá no mundo, né? Lá fora. Não você dizer que é cristão com a prática do mesmo jeito do ímpio. Então, o salmista Asaf, ele vai aqui por algum momento, né? Ele vai dizer: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar,
veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, fala arrogantemente. Ergue a boca contra os céus e sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e a água de copo cheio lhes espremem. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, foi para mim sobremodo difícil, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição, como cai a desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho e que acorda, assim. Ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me emprudeci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Pois eis que os que se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. A gente conhece esse Salmo 73. Quando falamos de olhar para as lutas do outro, para olhar para as fraquezas do outro, quando citamos as pessoas olham para os defeitos do outro, e a gente lembra de Asaf, né? Quando a gente começa a olhar para a prosperidade do outro, a gente lembramos de Asaf. Eu conheço lá no Salmo 73, um salmista também que fez isso. Ele começou a olhar para as gorduras dos ímpios, para as facilidades que os ímpios tinham, e ele começou a dizer: para que vale eu estar aqui purificando meu coração, lavando minhas mãos? Ele começa a dizer: quanto mais os ímpios pecam, mais ricos ficam, mais gordura aumentam, né? Ele traz aqui que pelo que a soberba o cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. E aí ele diz que os olhos deles estão inchados de gordura. A cada dia, quanto mais eles se corrompem, mais eles ganham, mais eles têm ganhos. E aí ele olha para ele, interessante, gente, que ele diz algo aqui que um dia eu também falei. Ele diz assim. Se eu dissesse, é o 15, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, foi para mim sobremodo difícil. Ele diz no versículo 15, se por acaso, ele
ele falasse uma metade, fizesse, enfim, o que os ímpios faz e falava, ele ia ser afligido, ele ia ser tão ofendido que até a geração dos seus filhos seriam castigado. E eu já falei exatamente assim, nossa, eu não faço nem um terço do que algumas pessoas fazem, e o Senhor já puxa minha orelha. Quem nunca fez isso, gente? Eu não faço. Ah, Senhor, e era falando com Deus, tá? Ah, Deus, assim é bom demais. Quem nunca pecou, quem nunca falou assim, atira a primeira pedra. Porque, principalmente quando a gente estamos cansados espiritualmente, e a gente começa a dizer: ah, Deus, assim é bom demais. Eu tenho guardado, eu tenho feito isso, não sei o quê, é muita luta, é privações. E aí, muitas vezes eu até penso em desistir, o Senhor já me corrige. E tantas pessoas aí, Senhor, que até mesmo é usado pelo inferno, até mesmo para me ferir, e o Senhor não faz nada. Eu vejo sendo acolhido, eu vejo sendo próspero, eu vejo as bênçãos chegando na vida dessas pessoas. Asaf fez isso, gente. Asaf estava falando exatamente isso. Ah, se eu pelo menos dissesse, também falarei assim. Ah, vou também agir assim. Eu vou ser ofendida, até a geração dos meus filhos serão atingidos por pensar e por falar desse jeito. Mas aí Asaf, ele chega no 17, no 16, ele diz: quando pensava em compreender isto, foi para mim sobremodo difícil. Gente, isso traz uma sobrecarga muito grande. Quando a gente começa a olhar para os defeitos das pessoas, quando a gente começa a olhar para o que as pessoas, como estão vivendo, e começa a comparar com a nossa vivência em Cristo, com a nossa doação em Cristo, no que estamos fazendo para o Senhor, e a gente olha para outras que não faz nem 50%, isso traz leveza ou traz peso para a gente? Hein, gente? Isso traz satisfação ou insatisfação? Isso traz irritação ou traz calmaria, tranquilidade? Isso traz raiva. A gente chega no ministério e olha assim, não sabe o que é que eu passei hoje. Aí tá as irmãs, vou usar agora as irmãs, os irmãos, os jovens, os ministérios, né? Porque trazendo para nós como líder, a gente passa por tudo. A gente passa por eventualidades, a gente passa por situações durante o dia bem atribulado. Tem dia que é tranquilo, de boa, mas tem dia que é difícil no trabalho. É aquela pressão, é pessoas que não têm piedade de você, só quer te sugar, não quer nem aí, não quer nem saber se tu está bem, como tu saiu de casa, enfim. Só que tu cumpra o que tu foi fazer ali no trabalho. Não quer nem saber como você está. E aí a gente chega na igreja, cansado também, algumas lutas, algumas contas que não foi paga ainda, que precisa ser pago, dinheiro curto, né? E aí a gente chega no ministério que a gente vai cumprir, que a gente está ali querendo muitas vezes fugir, mas a gente sabe quem nos chamou e a gente pede força ao Senhor e vem. Aí a gente vem para o Ministério de Mulheres. E a gente, ali a líder diz: bora, mulheres, bora, irmãs, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Muitas vezes nós queremos sentar, a gente pede: vamos ficar de pé. Aí levanta a metade e a outra fica sentada. Aí você olha como Asaf. E eu estou falando aqui, gente, quando a gente fala de ímpio, né? A gente só lembra das pessoas de fora, mas tem crente com atitude de ímpio, sabe? Que ainda não se converteu. E aí fica 50% sentado, 50% em pé. E aí, a gente, bora, irmãs, bora adorar o Senhor. E algumas parece que tem algum problema de audição, não está ouvindo. E você eleva os olhos para um monte de onde vem o teu socorro, para você não ir lá e dizer: irmã, eu estou tão cansada quanto você. Se você está difícil para mim também, tá? Você nem perguntou como é que foi meu dia. Aí você
olha, lembra do Salmo 73, ou nem lembra, mas você olha para você e diz: meu Deus, como é que pode, Jesus? Vem aqui. Saí agora mesmo de um trabalho onde ímpio está ali, nem te serve. Eu estava aqui atribulado, olhando para eles. Mas pelo menos, Senhor, eu sei lá, olhei mesmo e ainda é ímpio e tem isso. Nem tem conta para pagar, e se tem, não tem tanta dificuldade para pagar. E eu estou aqui servindo ao Senhor, e é uma luta, é um perrengue. E Deus, quando eu penso que eu vou chegar na tua casa e vai ter um refrigério, oh, Jesus, tem misericórdia, tem umas atribuladas, tem uns atribulados também aqui. Jesus vem aqui. E aí você começa a trazer tantas coisas no seu coração, dizendo: será que vale a pena mesmo eu guardar meu coração? Será que vale a pena eu lavar minhas mãos? Será que vale a pena? Eu já estou olhando aí para tantas pessoas que não têm o Senhor, e quanto mais eles fazem, quantas maldades eles fazem, quanto mais eles pecam, mais eles têm ganho aos meus olhos, carnal. E Deus, aí eu olho agora para a igreja, por isso que traz peso, porque quando a gente começa a olhar, a gente generaliza. A gente chega na igreja também e começa também a avaliar as pessoas. E a gente começa a dizer: nossa, não faz nem o que eu faço. Não trabalho o quanto que eu trabalho na igreja. E ainda essa dificuldade. Não, Senhor. Por isso, queridos, que Asaf, ele diz aqui no Salmo, no versículo 16, que quando ele pensava em compreender isto, foi para ele sobremodo difícil, foi para ele muito difícil, porque trouxe angústia na alma dele, trouxe peso na alma dele, trouxe vontade, trouxe palavras de dizer para o Senhor que não valia a pena, não valia a pena servir a Deus, não valia a pena purificar seu coração, não vale a pena estar guardando um coração, porque parece que aqueles que não guardam, aqueles que fazem maldade, eles ganham mais. Então isso trouxe peso na sua alma, ao ponto dele dizer assim: se eu pensasse, ele ia afligir a geração, a minha geração. E no 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando a gente está com os nossos olhos fitos nas coisas naturais, a gente estamos cansados, a gente cansa do chamado de Deus. A gente cansa de ser cristão. Quantos cristãos estavam vivendo uma vida reta e começou a fixar os seus olhos no natural e se corromperam? Porque eles olharam e disseram assim: os desonestos prosperam. Eu, por ser honesto, estou aqui no perrengue, então eu vou me aliar a eles. Os crentes que não é tão crente, que não guarda o coração, que não lava suas mãos do pecado, estão aí. Cada dia as gorduras deles aumentam. Dá tudo bem para eles. Viajam, curtem, vão para restaurante. Vem para a igreja com sorriso, de canto a canto. E eu estou aqui gemendo. É por isso que Asaf diz: quando eu compreendi isso, foi de sobremodo para mim difícil, foi muito difícil. Quando eu parei assim, eu disse: nossa, o que é que eu estou fazendo? Como isso é pesado para mim. Como olhar a vida do ímpio pesa. Como olhar as dificuldades das pessoas e começar a comparar com a minha, isso dói. Isso traz angústia, isso traz sofrimento. E aí no 17 ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadio, tu os lanças em destruição. Ele começou a ter compreensão. Ele estava num pensamento dele totalmente disfuncional, totalmente automático. Ele estava se achando o cara que não vale a pena se santificar para o Senhor. Não vale a pena ser cristão, não vale a pena guardar o coração. Para que eu vou guardar o coração se aí as pessoas que não guardam estão vivendo melhor do que eu? Para quê?
Só que ele estava no automático. Quando estamos no automático, a gente começa a ver coisas que só vai nos trazer angústia. Mas quando entramos no entendimento de um raciocínio realista, que, lembra a minha fala de início? Que mesmo sendo cristão, nós não estamos isentos de luta, de tempestade, de ter situações desagradáveis. Isso faz parte. Olha, quando a gente está com entendimento realista, nossa, eu aceitei a Cristo e a palavra do Senhor me ensina que eu tenho que ser diferente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E fez novo mesmo, porque eu tenho que desejar, eu tenho que voltar a desejar as coisas velhas. E ainda olhar e achar que perfeito, está bem, é aqueles que estão fazendo totalmente o contrário do que a palavra condena. Isso tem me trazido raiva, isso tem me trazido, até mesmo eu tenho transferido isso para Deus. Tenho dito que Deus é injusto. O Senhor é muito injusto. Ele estava falando exatamente isso aqui, Asaf. É injusto isso. O ímpio está aqui, olha. Ele se enche, ele se cerca de soberbo. O colar dele é a soberba. Os olhos deles estão inchados de gordura. Ele superabunda as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e fala arrogantemente. Erga a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles são maus. Eles são ruins. Eles não te temem, Senhor. Eles não te respeitam. Mesmo assim, eles estão melhor do que eu. Mesmo assim, eles pagam as contas. Mesmo assim, eles têm uma família e está tudo bem com a família deles. Tem até paz. Os filhos são unidos. A mulher, aquela mulher de provérbio, parece até que é crente. A minha, que é crente, é insensata. Está tudo errado, Senhor. Então eu vou para o lado dele, que dá certo. Isso fica pesado. Pesado. Você se torna um crente tão arrogante quanto eles. Mas que bom, gente. Que bom. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu não vejo um Asaf desconvertido, não. Eu vejo um homem tão humano quanto eu e você. Quem disse a você que a gente não tem um momento de olhar para nós e olhar para o natural e fazer alguns questionamentos? Outro dia eu me peguei olhando para algumas igrejas, né? E vendo os eventos grandiosos que eles fazem, maravilhosos. E eu me peguei dizendo, Deus, por que para alguns é tão fácil montar tanta coisa, levar pessoas que eles desejam? Por que para alguns o Deus é o mesmo? E por que, Senhor, é tão dificultoso para outro? E eu me coloquei e disse, Deus, tanto desejo aqui dentro, tanta vontade de fazer, mas tem algo que impede. E eu disse para ele, o dinheiro, Deus, essas pessoas estão fazendo isso porque tem provisão, não desceu do céu, teve provisão. Deus, até um ingresso, parece que as pessoas não percebem valor, as pessoas só vão. E muitas vezes, Senhor, a gente enxuga tanto, eu enxugo tanto, às vezes até mesmo 0,800. Gente, desculpa, mas eu preciso falar. Teve pessoas aqui de conteúdo nesse final de semana e eu achei que a igreja ia estar cheia. Foi a minha perspectiva. Por isso que não é bom a gente criar expectativa. Mas eu achei. Eu achei que no sábado, alguns irmãos que não podem vir durante a semana estariam aqui. Mas não estavam. Aí, por favor, não vem me dizer assim, sabe? Não, é porque assim, eu não vou no sábado. E tem culto no sábado? Era um culto que não acontece todo sábado. Então você podia vir. Ninguém ia te julgar. Eu não falo nada no domingo de manhã, que de repente você não quisesse vir no domingo de manhã e de tarde, para ninguém dizer assim, porque tem pregador de fora, né? Tá vindo os dois cultos, quero ver domingo que vem. Tudo bem.
que você escolhesse um horário no domingo, mas no sábado a gente não tem culto aqui diariamente. E aí eu pensei nisso, disse, nossa, a gente faz com tanto carinho. Hoje eu sei o que é que esses homens, hoje eu sei o que os ministérios fazem, eu também já fiz. O congresso também, eu também estou à frente. Eu sei o que é estar nos bastidores, eu sei o que é, acima de tudo, gente, acima de tudo, o que está no coração da gente é abençoar vidas. É você vir aí sentar bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, depois dos bastidores tem sido uma luta, uma tempestade, uma guerra, mas a gente chegar e aí de tudo que a gente passou e a gente vê a igreja recebendo. Isso não é gratificante, Berger? Isso é gratificante. Mas sabe o que é que traz essa insatisfação que trouxe no coração de Asaf e traz no da gente também? É depois de uma guerra nos bastidores, uma luta, uma dificuldade financeiramente, que só Jesus sabe, porque não pense, gente, que não tem. Só tem a luta espiritual? Tem, mas tem um financeiro que olha para se virar nos 30. Aí a gente vai, mas mesmo assim, Senhor, é para ti, é para os teus filhos, e tarará, e quando a gente chega e faz, Senhor Jesus, meu Deus, nem de graça? Que não foi de graça? Alguém pagou? Alguém investiu para que você estivesse aqui recebendo alimento? E aí é isso que Asaf traz. Asaf teve um momento assim de dizer, não aguento mais não, Jesus. Sabe aquele momento de desabafo? Não aguento mais não. Os ímpios cada vez mais aí, mais se enrolam, mais se lambuzam na lama, mas tá aí tudo de boa. Eu, quanto mais me santifico, mais purifico meu coração, mais lavo minhas mãos, mais difícil fica. Chega. Quero entender isso. Tô cansado. É a fala, viu? Tô cansado, Senhor. Pelo amor de Deus. Vai no trabalho, tá os ímpios ali falando que isso e aquilo, vai farrar, vai não sei o quê, e a minha família, e vou viajar, e vou não sei o quê, e tá lá tudo num perrengue só. Chega na igreja, você olha para algumas pessoas que você percebe que poderia ser um cristão melhor, tem alimento para isso, mas você vê que não quer, e você chega muitas vezes com dificuldade, mas aquela pessoa está ali, e você olha e diz, mas Jesus, vale a pena? Estou cansado. Não, Jesus, pelo amor de Deus, se eu pensasse em fazer isso, se eu pensasse de nem vir, o Senhor já ia afligir toda a minha geração. Aí, que bom, né, gente? Porque isso é só um momento. Diga amém. Diga, é só um momento. Fale para você, é só um momento. Eu já tive esse momento. Não foi um momento de desviar. Foi um momento de... Eu tenho que falar, senão eu vou morrer. Eu tenho que falar, Jesus, porque senão eu não estou entendendo, pelo menos eu falo. E aí Asaf, quando ele fala, ele diz no 17, no 18, certamente tu puseste em lugares, ele começa a entender que sim, essas pessoas têm tudo isso, mas eles não têm segurança, a segurança que eu tenho, que você tem, de morar no céu, amém? De ter Cristo, de ter a presença do Senhor. E aí ele continua, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Ou seja, gente, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Porque nós passamos por tempestade, mas seguramos nas mãos do Senhor e conseguimos. Amém, igreja? Conseguimos, porque sabemos que tem um braço forte nos segurando. O ímpio não, aquele crente inconstante, ele não tem essa convicção. Ele, quando está na tempestade, diz, morri, foi, acabou-se. Ele mesmo começa a olhar para ele e diz, não, eu não tenho essa segurança porque eu sei como é que está a minha vida. Então, eles vivem num caminho escorregadio. E Asaf começa a entender isso. Vocês estão me ouvindo, gente? E aí, ele continua no 20. Como faz com um sonho que acorda,
Assim, o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Ou seja, o Senhor, ele me tem na palma da mão dele. Todos os dias ele lembra de mim. A esses, ele diz que é como um sonho o que acorda assim. O Senhor, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Quem é mesmo? Quem é você? Lembra? Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônio. Quem és tu? Aparta-te de mim, eu não os conheço. Vale a pena, gente, não guardar o coração, não purificar o coração? Vale a pena não lavar as mãos? Vale, gente, para aquele grande dia, naquele grande dia tu ouvir isso? Eu não te conheço. Pode valer aqui nessa terra, gente. Você pode ver pessoas que não servem ao Senhor de verdade, ímpios aí, que não quer nada com Jesus, juntar tesouros, ter casas maravilhosas, ter carros. Sim, isso é bom. Pagar as contas sem dificuldade. Sim, isso não é ruim. Mas isso tudo é passageiro. Isso passa. Isso não traz uma segurança, entende? E aí no 21, assim meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Ou seja, nossa, eu desejei estar desse lado. Mas é inconstante esse lado é vulnerável, esse lado não tem firmeza. Ai, Jesus, eu ainda desejei isso. Perdão. Perdão, Senhor. Tenha misericórdia de mim. É assim. Quando Asaf traz aqui que o coração dele se azedou e ele sentiu picada nos seus rins, exatamente foi isso. É quando a gente fala aquelas bobrinhas, aquelas bobagens, que vamos deixar o Senhor porque não vale a pena, porque ele é injusto, porque ele só faz com outro, porque quanto mais você faz, mais luta tem, mais dificuldade tem, parece que ele não te ama, parece que ele te odeia e não sei o quê, e como eu trouxe aqui, parece que os eventos são mais... O Senhor parece que abre porta mais de que para outro e não sei o quê. Mas quando você para raciocinar, você diz, nossa, mas tem pessoas que abraçaram ali. Teve pessoas que se esforçaram, né? Sim, tem outras possibilidades, tem um conhecimento que ajuda muito, né? Quem é visto é lembrado, e quanto mais você busca, né, esse estar assim, buscando conhecer e se relacionar, fica mais fácil ou não? É mais fácil você pedir algo a um amigo ou a um desconhecido? A um amigo, né? Então, cuidado, tá? Conserve suas amizades. Nunca diga que você não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Olha que você pode precisar amanhã. Então, também cultive seus amigos. Tenha cuidado. Entende? É bom demais. Eu tenho dito a Deus, Deus, me apresenta os teus amigos. Me apresenta os teus amigos, Senhor. Me apresenta amigos que o Senhor tem abençoado. Amigos que têm visão. Me apresenta esses amigos, Senhor. Eu quero. Então, muitas vezes a gente pede, mas a gente perde a oportunidade. E o Senhor não deixa eu perder as oportunidades para que o Senhor possa me apresentar esses amigos. Não é na minha cama orando e sem fazer nada. Senhor, me faz entender as oportunidades que o Senhor está abrindo para mim, para que eu possa conhecer os teus amigos. Tem isso também. Vamos lá. E aí, ele diz no 22, depois que ele diz que o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, emprudeci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Nossa, tão irracional. Ele traz o entendimento dele irracional. Que entendimento pobre, Senhor, eu tive. Que por algum momento eu agi como um animal. Me faltou realmente, Senhor, um raciocínio aqui de uma pessoa que sabe quem tu és.
que vale a pena sim purificar o coração, vale a pena sim lavar as mãos, vale a pena fazer novamente o culto azul. Vale a pena fazer o congresso Curadas para Curar. Vale a pena fazer os cursos para os casais. Vale a pena, ainda que venha 1 ou 2. Vale a pena, Senhor. Vale a pena. Vale a pena que eu, independente que os outros não queiram, mas que eu me guarde, continue ali, sendo cristão, santificando a minha vida, porque o Senhor merece. Vale a pena, Jesus, ainda que o outro não queira, vale a pena eu me resguardar, vale a pena eu guardar meu coração. É isso que Asaf está dizendo. E ele continua. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Ele está dizendo, Deus, eles não têm isso. E eu nem... Que pensamento. Por isso que ele disse que ele estava ali como um animal, irracional. Naquele momento, até o 16, Asaf, ele começou a falar e mostrar para Deus o quanto ele estava injusto. Os ímpios estão aí e prosperam. Eu estou aqui com um sandália, nem tenho um sapato. Eu só tenho um sandália, só tenho uma roupa. Eu não tenho nem comida, eu espero o dia. Cada dia, Senhor, a provisão. Não está aqui, não. Isso é simplesmente eu parafraseando aqui, mas de fato, para essa fala de Asaf, ele olhou como ele estava e olhou como é que estava o ímpio. E a situação dele não estava nada boa. Mas o do ímpio estava bom. Entende? E ele começa a dizer isso, e ele começa a dizer, que pensamento animal. Fui como um animal perante o Senhor. Sem raciocinar. Fui totalmente irracional. Não tive um pensamento realista do que era o Senhor. E ele continua. Todavia, Senhor, tu estava comigo. Tu me seguraste pela tua mão direita. Eu tinha segurança. E achando eu que estava totalmente desprotegido do Senhor, simplesmente o Senhor não estava ali comigo, não estava olhando para mim, nem cuidando de mim, simplesmente por algumas coisas externas que eu estava enxergando. Mas quando ele começa a olhar internamente, entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor, as coisas externas se tornou nada. Vamos lá. O 24. Tu me guiarás com teus conselhos e depois me receberás em glória. Gente, eu quero dizer para ti que tantos livramentos que o Senhor me deu, muitos conselhos veio do Senhor para a minha vida. Eu já contei isso aqui, mas teve um momento na minha vida, ministerialmente falando, que eu estava ao ponto, e eu estava exatamente como Asaf, não vale a pena se doar tanto para a obra, porque não há recompensa. As pessoas, quanto mais eu faço para ti, Senhor, mais inimigo se levanta. Não vale a pena, estou cansada. E eu lembro que eu estava na minha cama, o Senhor disse, levanta. Morava em Bahia ainda. E eu cheguei na sala, eu sentei. Na realidade, ele disse, senta. E eu sentei. E eu disse, eu não quero orar, não. Estou afim de orar. Estava totalmente assim como Asaf, olhando para o externo mesmo. Se eu não quero orar, não vou orar. E ele disse, fecha os olhos e escuta a voz do silêncio. E eu fechei os olhos. E eu sei o que era a voz do silêncio, minha gente. Silêncio tem voz, mas Deus tem dessas coisas. E eu obedeci. Simplesmente só fechei os olhos, não estava me pedindo nada demais. Eu não queria orar mesmo. Eu achei foi bom sentar e fechar os olhos. Sentei e fechei os olhos. Escuta a voz do silêncio. Mas só que quando eu fechei os olhos, eu me desliguei da Rejane, que estava vendo as coisas externas, e falando, e dizendo, e apontando, e danã, como Asaf aqui. E quando eu parei, eu escutei a voz do silêncio me levou àquele texto de Davi. Quando Davi
olha para o Golias e diz: tu vem com lança, tu vem com espada, tu vem com tanta coisa aí, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode dar um glória, igreja? Tu vem aí com os teus instrumentos aí, todos os teus aparatos aí, tu vem, pode vir. Porque tu está confiando na tua espada, tu está confiando aí na tua lança. Tudo bem, tu é guerreiro, tu tem que confiar nela mesmo. Só que eu, Davi pequenininho, com essa funda e com essas 5 pedrinhas, eu não estou confiando nessas pedras. Isso aqui é só algo que Deus disse, vai lá e pega. Do mesmo jeito que ele disse, fecha os olhos, escuta a voz do silêncio. São os conselhos de Deus, que o ímpio não tem. O ímpio pode ter dinheiro no bolso, casa linda, sabe? Muitas mulheres, muita coisa. Mas ele não tem essa intimidade dos conselhos de Deus. O ímpio, ele usa de impulsividade, ele usa do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer. E por isso que a gente vê aí tanta tragédia no mundo. E aí o Senhor diz, olha, senta, fecha os olhos, escuta a voz de silêncio, porque ele sabia que naquele momento eu estava tão pesada, que traz peso, traz angústia, traz direcionamento carnal. Vou fazer isso e pronto. Se vier com a pedra, eu vou com 10. É assim mesmo. Está pensando que eu sou besta, está pensando que eu tenho sangue de barata, agora vai falar, eu também vou falar, que eu cansei, Jesus, de ser a santinha e as pessoas aí só querendo me fazer de besta. Agora não vai, não. O Senhor sabia que estava no meu coração. E o Senhor diz, olha, essas pessoas estão vindo com lanças. Essas pessoas estão vindo com espada, elas estão confiando na sua língua. Elas estão confiando em amigos, em amigas. Elas estão confiando na sua força. Muitas vezes se escondendo atrás de um marido, se escondendo atrás de fulano e beltrano. Tu vai, Rejane, no meu nome. É no meu nome que você vai. E você vai ver os Golias caindo por terra. Escuta a voz de silêncio. Essa voz de silêncio significa a partir do 18. Certamente tu puseste em lugares escorregadio. Ah, Deus, estou entendendo. A voz do silêncio está dizendo, eles não estão na minha direção, estão na direção deles. Agora eu quero que você esteja na minha dependência. Escute essa voz do silêncio, Rejane. E quando eu entendi, eu fui para o Salmo. De fato, eu fui para o versículo quando ele diz isso, que eles estão em lugares escorregadios. E aí eu vim para cá. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Você está entendendo, gente? Como é importante ter o Senhor como conselheiro. Como é importante o ímpio, ele pode ter dinheiro, mas não tem isso não, minha gente. E depois daquela voz de silêncio, foi totalmente. Eu saí do lugar externo, do lugar que estava me trazendo fadiga, cansaço, raiva, e fui para o santuário. E foi tão leve, foi tão mais fácil encarar essas pessoas, sabendo que o Senhor estava comigo e que Ele ia me conduzir. E que eles não tinham o que eu tinha, que era o Senhor ao meu lado. Amém? Glória a Deus. E aí continua no 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Minha percepção mudou totalmente. Deus, eu estou presa em coisas. Quando o Senhor é mais importante do que essas coisas, do que essas falas, do que essas palavras, do que essas fofocas. Senhor, o Senhor é mais importante. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti, Senhor. Tu és o mais importante para mim. Estou nem mais com o que as pessoas vão falar e no que eles têm ganho com isso.
É passageiro o que eles têm ganhado, é passageiro as fotos no Instagram, é passageiro muitas vezes o sorriso de alegria, que muitas vezes é para debochar, muitas vezes é para te trazer angústia, para tu achar que tu tá mal e eles estão bem. E muitas vezes caímos nisso. Faz sentido, gente? Faz, gente. Fala alguma coisa aí para eu saber que vocês estão aqui. Olha aí, o 26. Minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e minha porção para sempre. Gente, ele está dizendo que é tão humano esse capítulo 73. Ele está dizendo, eu sou gente, eu sou humano. É porque às vezes a gente espiritualiza até a nossa vida. Parece que a gente não pode sentir dor, parece que a gente não pode perder, parece que a gente não pode ser desempregado. A gente não, parece que não pode ter confusão na nossa casa. Parece que não pode ter algumas situações que não é agradável. Porque a gente espiritualiza. Parece que a gente é um ser espiritual. Não! Dá um beliscão aí, Sandriele, amiga. Dá para ela dizer, ai, olha aí. É um ser espiritual não, bem. É um ser carnal. Tem carne aí. Sente dor de barriga. E a gente espiritualiza demais. E é isso que Asaf está dizendo. Eu posso desfalecer, mas eu tenho Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que fortalece a minha vida, o meu coração. E Ele tem porção para sempre. Peça a Deus, Ele tem a porção de cada dia. De graça, de amor, de perdão, de renovo. Sabe por que muitos crentes, se a gente chamar toda terça aqui, sexta e domingo, vem? Porque eles não leu esse versículo, não. Leu, minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Minha porção para sempre. Precisa não, gente. Por aí no seu cantinho dizendo, Senhor, renova. Estou precisando de renovo. Estou sem força, mas Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu porto seguro. Precisa tu, muitas vezes, vem, porque está chamando tudo bem, mas tu pode fazer aí sentado, pode fazer lavando a louça, pode fazer varrer na casa, pode fazer no trabalho, pode estar fazendo quando tu estiver lá pilotando tua moto, dirigindo, em casa. Senhor, para de espiritualizar e para de achar que tu é um ser que tem que estar sempre forte. Não, Asaf está dizendo, ei, minha carne e meu coração desfalecem. É normal, quem não desfalece é Ele, eu? Sim. Deus não desfalece, Deus não precisa de renovo, mas eu preciso de renovo. E está tudo bem, isso não é feio, não. Feio é você deixar, você pegar esse momento de fraqueza e achar que isso é o fim. Ele tem porção para todo, sempre. Então, ele tem porção para você agora que está precisando de ser fortalecido, amém? Glória a Deus por isso. O 27. Pois eis que os que se distanciam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Oh, Jesus. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Aqueles que se distanciam do Senhor perecerão. E o Senhor destruirá todos aqueles que se desviam de ti. Está vendo o fim aqui? Está vendo aqui, gente? Asaf entendeu que aquelas gorduras, que aquela arrogância, que aquela soberba ia ser destruída no final. Porque aquele que se distancia do Senhor, ele destrói. Perecerão. Mas aquele que se aproxima do Senhor, cada dia mais ele diz, eu quero me aproximar mais de ti, Senhor. Pus a minha confiança no Senhor. Para quê? Para anunciar todas as tuas obras. Ele entendeu. Minha confiança tem que estar no Senhor. Para que eu possa anunciar tuas obras. Como é que você anuncia as obras do Senhor se você está com esses conflitos todinho aí na tua cabeça? Que você nem consegue entender porque você passa por perrengues e você está num conflito e você está confiando no Senhor. Não tem como você confiar no Senhor desse jeito. Não tem como.
Mas quando você entende que você é tão humano quanto, mas diferente daquele que está distante do Senhor e daquele que se aproxima de Deus, ele justamente ele traz renovo, ele traz força. Quando entendemos que precisamos do Senhor para alegria, entenda a igreja, porque a igreja tem ficado em casa na frente de uma televisão. Estou sem força, não consigo não. Tá tudo bem que tu está sem força, mas ficar em casa vai renovar? Ficar em casa vai fortalecer tua fé? Você tem que entender como Asaf. Meu coração desfalece, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me dá a força. E eu vou me aproximar de ti, porque agora eu entendi, Senhor, que aquele que se distancia de ti, esses perecerão e o Senhor vai destruir. Então, gente, você quer estar servindo ao Senhor com leveza ou com peso? Hã? Mas para que você possa chegar nesse nível aqui de Asaf, de entender que ele era humano, que ele entrou num momento de conflitos e naquele momento ele falou, ele desabafou, que de fato era o que ele estava sentindo, não racionalmente, mas irracionalmente. Naquele momento ele estava deixando a sua visão lhe conduzir pelo que ele estava vendo externamente. Ele começou a dizer: olha aí, tá vendo? Será que vale a pena? Tananã, tananã. Ainda que eu pensasse, o Senhor me corrigia, mas o Senhor nem corrige essas pessoas. E naquele momento, quando ele para, que ele diz: nossa, como isso foi difícil elaborar tudo isso. Para mim, foi bem difícil, foi bem pesado. Mas quando eu entendo que eles vivem uma vida de escorregadia, de insegurança, e eu estou sempre, o Senhor está sempre comigo, segurando minhas mãos. O Senhor é aquele que me aconselha. O Senhor é aquele que está comigo, mesmo quando o meu coração desfalece. Ele me fortalece. O que tenho eu, Senhor, além de ti? Para onde eu irei? Que só o que eu preciso é de ti. Gente, a igreja precisa ter essa maturidade, porque quando nós temos essa maturidade, a gente consegue, Laerte, prosseguir, andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, enfim, continuar no caminho, dizendo: força não há em mim, mas há no Senhor. As pessoas que estão aí se enchendo de maldade, de soberba, de arrogância, o ímpio, enfim, os crentes que ainda não entenderam o que é ser cristão, eles vão ser destruídos, eles vão perecer, mas eu vou me aproximar cada dia mais do Senhor, porque vale a pena, porque eu vou anunciar a obra dele. Amém, igreja? Entendeu? Qual é a diferença de você saber que você é tão humano, que você pode ter medo, que você pode sentir momentos de fraqueza, que você pode olhar para algumas pessoas e você começar a comparar algumas atitudes e você começar a olhar para você e ver: nossa, para mim sempre é mais difícil, é dificultoso, e eu ainda faço isso, eu faço aquilo para Jesus, para Deus. Ó Senhor, o Senhor tem deixado as pessoas me humilhar, as pessoas serem arrogantes comigo, as pessoas me afligirem. O Senhor tem permitido, Senhor. O Senhor não tem visto isso, não? Isso é bem comum nosso, gente. Eu já estou no inferno? Não. Asaf não foi para o inferno. Graças a Deus que ele correu para o santuário. Quando ele desabafa, que ele para, aí o raciocínio realista vem. A realidade, ele para e diz: o que eu falei tem meias verdades. Eles engordam mesmo, eles têm riqueza, eles são maus, são perversos, mas eles não têm a segurança que eu tenho no Senhor. Amém? Eles não têm o Deus que aconselha, que instrui como eu tenho. Nossa, que pensamento animal eu tive. Nossa,
Como é que eu pensei? Como é que eu parei? Como é que eu me deixei levar pelo meu raciocínio humano? Como é que eu me deixei? Ele começa a lamentar. E ele começa a dizer, engrandecer o Senhor, dizendo que ele não tinha. Quem tenho eu além do Senhor? Eu não preciso, Deus. Eu até tenho algumas necessidades externas, mas o Senhor está acima. O Senhor sobressai de todas. E a igreja precisa entender isso, gente. Tá triste? Faz parte. Tá feliz? Também faz parte. Tá com dinheiro no bolso? Ô, glória! Tá liso? Ô, glória! Porque Deus faz falta, mas o Senhor é a minha riqueza maior. Não faltando o Senhor, eu vou, Deus, poder te buscar e saber que o Senhor está vendo a minha necessidade. De alguma forma, o Senhor vai abrir a porta. De alguma forma, a provisão virá. O que adianta, Deus, eu começar a me lastimar? Isso vai me trazer angústia, peso. Eu vou começar a olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é injusto demais. Eu não quero isso para a minha vida, porque eu vivo com Cristo. Ele está comigo. E isso não significa que eu não passe por alguns perrengues como o meu colega ímpio, como meu irmão, que eu sei que não tem uma vida íntegra diante do Senhor, mas a diferença é que eles estão só e eu estou com o Senhor. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que no momento que a gente estamos passando pela tempestade, a gente não raciocina. É exatamente isso, gente. Asaf traz isso. Quando ele focou seus olhos nas coisas externas, nas coisas que ele olhou para ele, pelas aflições, pelas dificuldades que ele estava passando, e ele olha para situações favoráveis que os ímpios viviam, ele não raciocinou, mas quando ele parou, ele raciocinou. Ele entendeu. E nesse momento, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que é que você tem vivido. Eu não sei quais as portas que tem fechado. Eu não sei o que é que você tem vivido na sua casa, no seu lar. Que você muitas vezes diz assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu oro pelos meus filhos, mas parece que as coisas não acontecem. Aí você olha para o vizinho, a grama, né, do vizinho sempre é mais verdinha, né? A gente olha e diz, não tem dificuldade nenhuma no vizinho. Acabei de ver ele entrando aí com a cesta cheia de alimento e eu estou aqui pedindo ao Senhor, será que eu faço a feira esse mês? Entende, gente? Mas se aquela cesta acabar, ele não tem um recurso e ele não tiver recurso para buscar novamente onde ele pegou aquela cesta, ele vai se desesperar, como Asaf diz. E ele pode até fazer algo com a própria vida. Mas vem o desespero? Vem. Mas aí a gente chega no culto da vitória, chorando, dizendo, Deus, tenha misericórdia. Senhor, não estou entendendo nada, mas vem aqui com a tua graça, tenha misericórdia de mim. Aí vem aí o louvor começa a ser ministrado, e a gente começa a dizer, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Aí aquele pensamento irracional, aqueles pensamentos automáticos vai começando a sair, e os pensamentos, de fato, realistas, vai dizendo, mas Deus, eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro, eu sei que o Senhor pode abrir a porta, eu sei que o Senhor pode ir agora no meu lar, Senhor, destruir toda a ação do diabo, toda contenda. Eu sei, Senhor Deus amado, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. O Senhor pode. Olha o teu pensamento voltando e dizendo, eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus, escuta. E o Senhor dizer para ti, escuta a voz do silêncio e dizer, Deus, nada mudou. Mas não é as pessoas que mudam, Rejane. É você que tem que mudar. É você que tem que se posicionar. Porque aí sim, os Golias caem por terra. Porque essas pessoas estão na sua força. Você tem que estar na força do Senhor. Essas pessoas estão ouvindo a voz dela, dizendo, maltrata, zomba, bota texto lá no Instagram, machuca mesmo, de manhã, de tarde e de noite.
faz mesmo, mexe com a mente dele, mexe com a mente dela. Eu vou para o ministério hoje e eu vou afrontar, porque é isso, é assim que eu sou, é desse jeito que eu sou, eu vou afrontar mesmo, eu vou provocar. Mas se você tiver entendendo que o Senhor é aquele que sustenta e segura as tuas mãos, essas pessoas vêm com essas armas, mas você vai e o Senhor vai te conduzindo, dizendo: filha, leva tal palavra, faz tal coisa, olha, abraça, olha, abençoa. Quando você vê que aquelas pessoas não entendem por que você tem esse comportamento, é porque você é instruído por Deus. É porque você entende que Deus é com você. Dinheiro nenhum tem no bolso, mas tem Jesus direcionando. Porque a tua confiança não está como essas pessoas, não está na mente dessas pessoas, a tua confiança. Glória a Deus. Você não é conduzido com a tua carne, mas você é conduzido com o Senhor. E eu sinto uma graça tão grande aqui, gente. Uma graça sobre nossas vidas aqui. Eu sinto uma graça de Deus dizendo para você: tá tudo bem se tu tá se sentindo fraca. Que bom que tu tá se sentindo fraca, porque o Senhor é a tua força. Ah, só não pode olhar para o outro e dizer: não vale a pena ser cristão, vamos embora. Não, não. Isso é um pensamento de animal, como diz Asaf. São pensamentos irracionais. Vale a pena, gente. Vale a pena purificar o coração, lavar as mãos na santidade. Vale a pena. Vamos ter a vida eterna. Estamos num lugar seguro. Estamos nos aproximando com o Senhor, nos aproximando do Senhor. E essas pessoas que não estão levando a sério o Evangelho, elas estão vivendo num lugar escorregadio, um lugar distante de Deus. E eu vou dizer para ti: escuta a voz do Senhor. Vale a pena ouvir. Isso é saúde mental também, viu? Isso traz uma saúde mental tão grande quando você deixa de ouvir as vozes e você escuta só uma voz, que é a do Senhor. É graça sobre a tua vida. Graça, graça e graça. Eu queria que vocês colocassem aquele hino que fala da graça. Me pergunte o nome que eu não sei, mas é graça. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você chegou assim, cansado como Asaf estava. Talvez você já falou um monte em casa essa semana. E aí você nem parou para raciocinar, mas aqui o Senhor reservou esse momento para ti. Para você cair em si e dizer: não, esse pensamento vale mais eu me aliar com essas pessoas que estão distantes de Deus do que eu me aproximar dele. Esse pensamento é irracional. Vale mais eu me aproximar do Pai. Porque eu tenho ele como conselheiro. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu